Olá pessoal, meu nome é Flávio Ferraz. Eu gostaria de agradecer demais aqui o convite da Bucocast, que pediu que a gente pudesse falar aqui para vocês sobre princípios de planejamento cirúrgico virtual. Essa aula é para a Bucocast Academy e fico muito honrado com o convite. Bom, o nosso princípio aqui é discorrer um pouco o início do planejamento virtual, né? Alguma coisa sobre os princípios que regem o planejamento, né? Que são a orientação do paciente no momento que você examina, na hora que você transmite esses dados para o computador e alguma coisa do início da simulação cirúrgica virtual para que vocês possam ter uma noção geral daquilo que circunda o planejamento cirúrgico virtual, né? Inicialmente, sempre que a gente vai pensar em planejamento, a gente tem que pensar em diagnóstico, né? Então, quando você inicia nessa situação de você fazer um planejamento cirúrgico voltado para a cirurgia ortognática, especificamente, isso que eu vou falar, a gente tem que pensar em diagnósticos de deformidade. E quando você vai nos diagnósticos de deformidade, existem algumas classificações que a gente tem que entender para que no momento que você senta na frente do computador e tem que planejar um caso, antes disso você tem que ter uma noção dos padrões de diagnóstico de cada paciente, o que que é um paciente face longa, o que que é um paciente face curta, o que que é um paciente classe 1, classe 2, classe 3, né? Então, nesse contexto de diagnóstico, entender que, por exemplo, o paciente face longa é um paciente que tem um crescimento vertical, excesso vertical de maxila. Esse paciente normalmente tem exposição de gengiva em excesso, esse paciente expõe muito dente no sorriso, a mandíbula dele tem uma rotação vertical, uma rotação no sentido horário, em que o paciente fica com o terço inferior aumentado. É importante você fechar esse diagnóstico para que você consiga determinar que tratamento que você vai fazer no computador. Paciente face curta que não mostra dente, que você tem o terço inferior encurtado, né? Esse paciente tem pouco suporte nasal, esse paciente tem pouco suporte na região paranasal, tudo isso você tem que ter esse conhecimento do diagnóstico para que você possa executar um plano de tratamento dentro do computador e que o planejamento cirúrgico virtual não é nada mais do que você executar o plano de tratamento que você colocou na sua cabeça durante o exame do paciente, né? Entender que esses pacientes, no plano sagital, ele tem as deformidades que são padrão, né? O paciente que é padrão 1, que mesmo sendo padrão 1, precisa de cirurgia ortognática por vários motivos, ou por um laterognatismo, por um reposicionamento lateral da maxila, né? O paciente padrão 2 que tem deficiência de mandíbula, mas às vezes ele é birretruso e também tem deficiência anteroposterior de maxila e mandíbula. O paciente padrão 3 que você tem que estabelecer se isso é por deficiência de maxila ou se por excesso de mandíbula, né? Nessa condição, você já começa a ter algumas análises que você pode lançar mão, que é a análise, por exemplo, de Andrews, que você tem o reposicionamento dos incisivos frente a uma linha vertical verdadeira passando pela glabela, e aí você tem um parâmetro, não só esse, mas tem um dos parâmetros para reposicionar a maxila no sentido anteroposterior, né? Outras questões de diagnóstico, então aqui a gente já viu o diagnóstico vertical, que é frontal, a gente já viu o diagnóstico sagital, que é lateral, né, no plano sagital. E você tem o diagnóstico das assimetrias também, pacientes que têm alterações severas de um lado em relação ao outro, né? A gente tem que lembrar que ninguém é totalmente simétrico, mas no momento que você vai executar o plano de tratamento de um paciente, pensar nas assimetrias, checar quanto que ele tem de inclinação da maxila, quanto o mento está desviado e o porquê disso, se é um paciente que tem que teve uma hiperplasia de côndilo, se é um paciente que tem uma microsomia hemifacial ou tantos outros motivos para que ele possa ter uma assimetria, isso é importante determinar no diagnóstico antes de você ir para um tratamento definitivo dentro do computador. Por que isso, né? Porque no momento que você examina o paciente, você já tem dados para que você possa, dentro do computador, fazer a orientação do crânio virtual, né? O diagnóstico 3D, ele basicamente significa você
transmitir aquilo que você tem na clínica, aquilo que você examina o teu paciente na clínica, para aquilo que você vai fazer no computador. Então, relacionar o que você vê na clínica com o que você vê no computador é importantíssimo durante um planejamento cirúrgico, durante um planejamento 3D, né? Por que a orientação do crânio é importante? É super importante para que você possa estabelecer planos de referência, né? Esses planos de referência são baseados na orientação que você dá para a cabeça do paciente. Então, quando você vai igualar aquilo que você vê na clínica para a orientação do crânio, é importante que você faça com base no seu exame clínico, na sua análise facial. É importante saber que a tomografia, quando ela é feita, né, e o exame principal de um planejamento cirúrgico virtual é a tomografia computadorizada do crânio completo. Essa tomografia ela é feita numa posição espacial que não é condizente com a posição em que o paciente se orienta naturalmente, né? E aí a gente fala de dois conceitos. Um, posição natural da cabeça, que é a posição que o paciente se orienta, e outra, a análise baseada em pontos craniométricos, né? Em que você vai, com a tua tomografia, nivelar pontos craniométricos. Por que elas não são exatamente iguais? Porque muitas vezes os pacientes apresentam alterações na base do crânio, principalmente pacientes que têm deformidades dentofaciais, e essas orientações elas alteram o posicionamento dos pontos craniométricos na tomografia. Vamos ver isso com mais detalhe, né? Pega um crânio que a gente está mostrando aqui, uma orientação sagital, né? Essa posição que o crânio exerce, ela pode estar com o paciente mais inclinado, paciente reto ou proclinado, né? Na hora que você está examinando o paciente, é importante que você referencie qual a posição anteroposterior que ele vai ficar, para que você consiga saber qual paciente que você vai tratar. Muitas vezes, por exemplo, um paciente classe 2 que tem a mandíbula às vezes retruída, ele protrui um pouco para disfarçar o posicionamento mandibular dele. E aí, se você fotografa ou planeja esse paciente numa posição mais protruída, você vai estar perdendo a oportunidade de avançar mais essa mandíbula dele. Ao contrário, o classe 3, que muitas vezes reposiciona a mandíbula para trás para poder diminuir o volume da mandíbula, você também, se não tomar cuidado, você vai posicionar o paciente numa situação em que você vai diminuir ou aumentar o tratamento dele durante o teu planejamento. Para isso que é importante você ter referência. A gente tem alguns artigos aí publicados mostrando como a gente referencia o crânio. Esse é um exemplo deles, né? Em que a gente utiliza na nossa máquina fotográfica, através da nossa máquina fotográfica bem orientada, que pode ser através de um tripé ou através de um giroscópio dentro da máquina, fotografando o paciente em posição natural da cabeça, você consegue reproduzir o posicionamento exato do paciente durante o teu exame. Esse posicionamento pode ser através de um tripé, por exemplo, em que a máquina esteja totalmente nivelada, ou através do giroscópio da tua máquina, como a gente está mostrando aqui. Para quê? Para que no momento que você projete essa foto no computador, você não tenha a inclinação dessa foto. E aí você consegue utilizar o posicionamento que o paciente se colocou durante a sua análise, né? E é muito importante que você posicione o paciente durante a sua análise, para que ele possa ter uma referência tanto da posição anteroposterior da maxila quanto da mandíbula, né? Daí você tem que jogar essas imagens para dentro do seu computador. E como você faz isso, né? Você pode utilizar tanto pontos craniométricos na sua foto, em que você, por exemplo, nesse caso, nós estamos usando o posicionamento das pupilas. Nessa paciente, você pode perceber que ela tem uma distopia, ela tem um desnível do plano dos olhos, né? E se você pegar dentro do seu planejamento virtual e nivelar o plano dos olhos, você vai provavelmente ou causar uma simetria ou aumentar a simetria que ela já tem, né? Então é importante utilizar aí de referências extra do tegumento facial para que você consiga referenciar isso. Aqui a gente está colocando no plano sagital, né? Então a gente está sugerindo aí a utilização de uma inclinação aí do dorso no nariz, para que você consiga referenciar o seu crânio virtual nessa posição. Isso é muito fácil você executar
mas o mais importante é ficar aqui o conceito, que você oriente o teu crânio baseado naquilo que você vê no paciente, não somente em pontos craniométricos dentro do teu computador. Né? A diferença entre você, por exemplo, operar um paciente nessa situação, em que eu nivelei os pontos craniométricos, e nessa situação em que o paciente apresentava uma distopia, só que a posição da face muda completamente. Então, entre essa situação e essa situação, a gente tem que escolher qual é a assimetria que o paciente apresenta clinicamente. Tá certo? Vamos pegar, por exemplo, essa paciente. Tem uma assimetria facial por uma deficiência de crescimento tanto da mandíbula quanto da face do lado esquerdo, né? Ao corrigir essa paciente, a gente consegue obter simetria dela. Por quê? Porque a gente nivelou corretamente o crânio baseado na foto do paciente e não exatamente nos pontos craniométricos. Se a gente vai pelos pontos craniométricos, muitas vezes a gente erra. Essa é uma outra paciente também que tem uma assimetria de mandíbula e de maxila, mas ela tem um desnível de órbita. Isso é muito comum nos pacientes de ortognática, né? Veja que a correção ela vem no sentido de corrigir completamente a deformidade da paciente e nivelando maxila, mandíbula, acertando o mento. Mas nessa paciente, se a gente nivelasse o crânio exatamente, a gente teria a assimetria dela não corrigida completamente. Tá certo? Então, esse ponto é importante inicial, é o ponto da orientação do crânio. Segundo ponto dentro da sua montagem, né, do crânio virtual para a cirurgia, para o planejamento cirúrgico virtual, é o escaneamento intrabucal, né? Hoje em dia existem vários softwares que te ajudam, te facilitam muito a posicionar o escaneamento dentro da tomografia, e aí fica a dica, né? É importante que tanto a tomografia quanto o escaneamento sejam da mesma época, né? Não adianta você pegar uma tomografia antiga com o escaneamento agora, que vai ficar difícil de você reposicionar esse escaneamento, e o que a gente quer no final é ter um crânio virtual. O que significa o crânio virtual, né? O crânio virtual é um crânio que está na posição natural da cabeça do paciente, em que o côndilo está na posição correta dentro da cavidade e que você tem os dentes substituídos perfeitamente pelo escaneamento intraoral. Com base nisso, você vai criar suas osteotomias e aí, a partir daí, começar a fazer sua sequência de planejamento, né? Eu vou aqui citar somente uma sequência de planejamento para tratamento das assimetrias iniciais do paciente. Obviamente que o planejamento cirúrgico virtual é muito mais longo e mais complexo do que isso, mas enfim, para que vocês possam ter uma noção, essa é uma citação de um artigo que a gente usa para referência quando você vai pensar em sequência de planejamento virtual. Esse artigo do Dr. James Shaw, ele apresenta um algoritmo, esse algoritmo vai ser seguido para que você consiga fazer um planejamento do início ao fim, né? Da qual você vai inicialmente checar os dados, depois você vai colocar o paciente em oclusão final, fazer a correção da assimetria, é até aí que vai a nossa aula nesse momento. Depois você ainda vai fazer correções anteroposteriores, fazer reposicionamento do mento e uma reavaliação para necessidade de enxerto, necessidade de osteotomias complementares, né? Então veja aqui, a sequência basicamente que a gente vai utilizar é o reposicionamento da oclusão. Então você inicialmente vai colocar o paciente em oclusão levando a mandíbula para a correção da maxila. Depois que você colocou a maxila unida com a mandíbula, esse movimento agora sempre vai seguir unindo os dois, né? Seguindo em frente, a gente vai fazer uma correção da linha média. Então, o posicionamento lateral da linha média, a gente vai simplesmente fazer um desvio da linha média. Então, se você tem 1 milímetro de desvio da linha média, você vai levar esse conjunto maxila e mandíbula totalmente desviado para o lado, né? Sem agora pensar em alterar o resto, é simplesmente levando o conjunto todo da linha média. E isso é uma decisão basicamente clínica, quanto você tem de desvio da linha média, junto com referências intracranianas que você pode usar para conferir, mas é importante você determinar o posicionamento da linha média ou do plano sagital mediano na sua análise clínica, né? Depois você vai fazer essa modificação, esse posicionamento do crânio. Depois que você fez esse posicionamento baseado na linha média, veja lá, determinou a linha média. Nesse momento eu estou com a linha média aí desviada a 1,26. Você vai desviar o crânio completamente, 1,26
para a lateral, para zerar o posicionamento da linha média nesse momento, né? Depois que você fez o posicionamento da linha média, a gente vai pensar no quente de maxila, na inclinação da maxila, que a gente normalmente chama de roll, que é uma visão aí mais da modelagem 3D, né? Então, no momento que você definiu quanto que você tem de roll, de inclinação de maxila, você vai definindo ali sempre agora, usando um ponto de fulcro dos incisivos, você vai girar a tua maxila, subindo um lado e descendo o outro. Nesse momento não me interessa se eu quero subir mais um canino do que o outro, a gente só vai nivelar a maxila, levando ela, nivelando as medidas, né? E a partir daqui, a gente vai corrigir o que a gente chama de IO, que é a inclinação posterior da maxila. Feito isso, você olhando a mandíbula e a maxila de baixo, né, numa visão axial, você vai aí determinar o ponto de fulcro na sua linha média, jogando e nivelando a maxila, ó, veja, colocando a maxila no ponto de vista do IO o mais simétrico dentro do crânio possível, e a partir daí você vai... lembrando que todo movimento que você está executando na maxila, a mandíbula está indo junto, porque você linkou os dois, né? E aí você vai definir o final do IO baseado no contorno anatômico da mandíbula. Definir o contorno anatômico da mandíbula, você tem aí um processo alveolar totalmente simétrico. Maxila e mandíbula, eles têm uma simetria tanto em linha média, quanto no roll, quanto no IO. A partir daí, o que a gente vai fazer? Os movimentos anteroposteriores, definir o posicionamento dos ramos e definir posicionamento do mento, que aí fica para uma outra oportunidade para a gente conversar com calma, ou de repente dentro de algum curso que a gente der mais específico disso. Tá bom? Gostaria de agradecer demais aí a oportunidade da Bucocast Academy para a gente expor aí algo sobre o planejamento cirúrgico virtual. Fica aí o gostinho para todo mundo aí depois participar de algum curso sobre isso que a gente possa ministrar com mais tempo. Tá bom? Muito obrigado.